Existem perguntas que a humanidade carrega há milênios. Por que há tanta violência em nome de Deus? Por que religiões que pregam o amor produzem guerras? Por que o mesmo livro sagrado justifica tanto a misericórdia quanto o massacre? Este vídeo não tenta convencer ninguém, não defende nenhuma religião, nem ataca nenhuma. O que fazemos aqui é algo mais simples e mais raro: olhar para os padrões, organizar o que está espalhado, conectar os pontos que ninguém conectou de forma neutra. O título deste mapa é Da Lei Mosaica até a Causa Primária, da tábua de pedra ao silêncio absoluto de onde tudo veio. Ela diz: não matarás. Mas também diz: extermina os amalequitas, não deixa nenhum vivo. Ela diz: honra teu pai e tua mãe. Mas também: apedreja o filho rebelde. Essa contradição não é acidente. É a marca de uma lei que serve a dois senhores ao mesmo tempo: a ordem divina e a ordem política. A lei mosaica pergunta: o que você fez? A lei de Jesus pergunta: o que você queria fazer? Uma julga o ato, a outra julga o coração. Primeiro, usa um texto que o próprio Jesus veio superar. Segundo, aplica uma lei coletiva às situações individuais. Terceiro, inverte a direção do ensinamento, que vai do externo para o interno, não o contrário. Existe uma divisão que atravessa toda a história humana. Não é entre cristãos e muçulmanos. Não é entre ricos e pobres. É entre aqueles que acreditam que a realidade última é material, e aqueles que acreditam que ela é espiritual. Essa rachadura não separa religiosos de ateus. Ela corta dentro das próprias religiões. Há cristãos materialistas que usam a fé para acumular poder. Há ateus espiritualistas que vivem com mais amor do que muitos santos proclamados. A rachadura é interna. Ela passa pelo meio de cada ser humano. O Islã é frequentemente mal compreendido no Ocidente. A palavra jihad, traduzida como guerra santa, tem dois sentidos no próprio Alcorão. A jihad menor é o conflito externo, a defesa da comunidade. A jihad maior é a luta interna contra o próprio ego, contra a arrogância, contra a ilusão de que somos o centro do universo. Isso ressoa diretamente com o ensinamento de Jesus: tire primeiro a viga do seu próprio olho. E com o ensinamento budista: o maior inimigo está dentro de você. E com o ensinamento hindu: o ego é a ilusão que nos separa do Atman. Imagine um pão. Você pode cortá-lo em fatias diferentes. Uma fatia pode ser mais grossa, outra mais fina. Uma pode ter mais casca, outra mais miolo. Mas todas as fatias são do mesmo pão. O hinduísmo fala do Atman, a centelha divina dentro de cada ser, e do Brahman, o absoluto que tudo contém. O budismo fala da natureza búdica, a capacidade de despertar que existe em todo ser consciente. O espiritismo de Allan Kardec fala da evolução do espírito através de múltiplas existências, sempre em direção à perfeição. O gnosticismo fala de uma centelha de luz aprisionada na matéria, que precisa ser libertada pelo conhecimento. O sufismo islâmico fala do aniquilamento do ego para fundir-se com o divino. O misticismo cristão fala da deificação, o ser humano tornando-se, progressivamente, aquilo que Deus é por natureza. O ego não é o vilão. Ele é uma ferramenta. O problema começa quando a ferramenta toma o lugar do artesão. O Espírito diz: eu sou a consciência que observa o corpo, o nome, a nação, a religião. Eu não sou nenhum desses. Eu os uso, mas não sou eles. E então o Espírito responde com curiosidade, com compaixão, com liberdade. Agora chegamos ao nível mais profundo. Acima de toda a discussão sobre leis, religiões e tradições, existe uma questão cosmológica. Quem criou o quê? Abaixo de O1, existem criadores intermediários. Seres de grande poder, mas não infinitos. Seres que criaram mundos, sistemas, civilizações, mas que ainda estão em processo de evolução. Ainda têm ego. Ainda cometem erros. E então chegamos a Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Um ser de imenso poder, que cria, que destrói, que tem ciúmes, que se arrepende, que muda de ideia. Um ser que diz: sou um Deus ciumento. Um Deus absoluto não tem ciúmes. Ciúme é uma emoção de quem teme perder algo. Isso não é uma acusação. É uma descrição de um processo que acontece em todos os níveis da existência. O artista que se torna escravo da própria obra. O pai que controla os filhos porque não consegue soltar. O líder que confunde o cargo com a identidade. Yahvé, nessa leitura, não é o Deus Supremo. É um criador intermediário, poderoso, mas limitado. E os emissários de Jesus, os profetas, os mestres espirituais, foram enviados não por Yahvé, mas pela causa primária,
para lembrar às almas aprisionadas que existe algo acima do Criador intermediário. As tábuas sumérias, traduzidas por Zecharia Sitchin e estudadas por pesquisadores como Jan Van Allen, descrevem os Anunnaki, seres que vieram de um planeta chamado Nibiru para a Terra há centenas de milhares de anos. E aqui está a conexão. Yahvé, na leitura de Jan Van Allen, é identificado com Enlil, o líder dos Anunnaki que controlava a humanidade com mão de ferro, que enviou o dilúvio para exterminar a humanidade, que exigia obediência absoluta. Mas há outro elemento crucial: os exilados de Capela. Esses não são seres materiais. São almas consciências que vieram de outro sistema estelar e se encarnaram em corpos humanos para ajudar na evolução da Terra. Eles não chegaram em naves. Eles chegaram como nascimentos. Acima de tudo isso, acima dos Anunnaki, acima de Yahvé, acima dos criadores intermediários, acima de qualquer hierarquia que possamos imaginar, existe um. O não tem nome em nenhuma tradição, porque qualquer nome seria uma limitação. O tão que pode ser nomeado não é o tão eterno. O Brahman que pode ser descrito não é o Brahma absoluto. O Ein Sof da Cabala, o infinito sem fim, não pode ser compreendido, apenas aproximado. E a boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que cada alma em cada tradição é descrita como uma centelha desse um, não uma criação separada, uma expressão, uma manifestação, uma gota do oceano que por algum tempo acredita ser separada do oceano. O processo de evolução espiritual em todas as tradições é o processo de lembrar que a gota é o oceano, que o ego é a ilusão, que a separação é temporária, que o retorno é inevitável. Temos uma lei mosaica que regula um povo em um tempo específico. Temos um Jesus que interioriza essa lei e aponta para algo além dela. Temos um Islã que repete a mesma mensagem em outro idioma cultural. Temos um hinduísmo, um budismo, um espiritismo, um gnosticismo, todos apontando para a mesma direção. O ego é a ilusão, o espírito é a realidade, e a evolução é o processo de reconhecer isso. Temos uma terra cujo sistema político é um espelho do sistema de Nibiru. Temos almas de Capela encarnadas em corpos humanos para ajudar na transição. E temos, acima de tudo isso, um silencioso, infinito, sem nome, sem necessidade de adoração, sem ciúmes, sem medo. Este mapa não resolve nada, não responde às perguntas finais, não diz quem tem razão. Mas talvez seja exatamente isso que ele precisa fazer: mostrar que as perguntas são maiores do que qualquer resposta que já foi dada. E que talvez a maior sabedoria seja continuar perguntando com humildade, com curiosidade, e sem a necessidade de que a resposta confirme o que já acreditamos. Obrigada por estar aqui. Comecemos pelo princípio histórico. A lei mosaica, os 10 mandamentos entregues a Moisés no Sinai, é um código de conduta coletiva. Ela regula um povo, define fronteiras morais, estabelece punições. É uma lei de ordem social. Jesus chega e faz algo radical. Ele não cancela a lei, ele a interioriza. Diz: vocês ouviram que foi dito, olho por olho. Mas eu digo, não resistais ao mal. Ele desloca o eixo da conduta, do externo para o interno, da ação para a intenção. Aqui surge o que chamamos de tripla contradição. Quando alguém usa o Antigo Testamento para justificar violência em nome de Jesus, comete 3 erros simultâneos. É como usar o manual de operação de um carro antigo para consertar um avião moderno. Os 2 têm rodas, mas são máquinas completamente diferentes. Para os materialistas, a consciência é produto do cérebro. A morte é o fim. O poder é o único critério de verdade. Para os espiritualistas, o corpo é temporário. A consciência sobrevive. O amor é o único critério de evolução. O profeta Muhammad disse, ao retornar de uma batalha: voltamos da jihad menor para a jihad maior. A guerra mais difícil não é contra o inimigo externo. É contra o inimigo interno. Diferentes idiomas. A mesma frase. As grandes tradições espirituais são fatias do mesmo pão. O hinduísmo fala do Atma, a centelha divina dentro de cada ser, e do Brahma, o absoluto que tudo contém. O budismo fala da natureza búdica, a capacidade de despertar que existe em todo ser consciente. O espiritismo de Allan Kardec fala da evolução do espírito através de múltiplas existências, sempre em direção à perfeição. Denominador comum: existe algo no ser humano que é mais do que o corpo. Esse algo está em processo de evolução. E o maior obstáculo a essa evolução é o ego, a ilusão de separação.
O ego diz: eu sou este corpo. Eu sou este nome. Eu sou esta nação. Eu sou esta religião. Qualquer ameaça a qualquer um desses identificadores é uma ameaça à minha existência. E então o ego reage com medo, com raiva, com violência. 6 tradições diferentes. Uma única distinção: ego versus espírito. Identificação com a forma versus identificação com a consciência. A maioria das tradições espirituais, quando lidas em profundidade, não descreve um universo com um único Criador onipotente e perfeito. Elas descrevem uma hierarquia. Existe a causa primária, o absoluto, aquilo que não tem nome porque qualquer nome já seria uma limitação. O gnosticismo chama o Criador intermediário de Demiurgo, um ser poderoso que criou o mundo material, mas que não é o Deus Supremo. O hinduísmo descreve Brahma como Criador, mas Brahma não é o Brahma, o absoluto. O espiritismo descreve hierarquias de espíritos em diferentes graus de evolução. Jan van Ellen, pesquisador que dedicou décadas ao estudo de textos cosmológicos, propõe uma leitura que conecta múltiplas tradições. Yahvé é um ser que caiu dentro da própria criação. Isso significa um ser que tinha o poder de criar, mas que, ao criar, ficou tão identificado com o que criou que perdeu a perspectiva de onde veio. Um ser que criou um sistema e depois se tornou prisioneiro desse sistema. Um criador que se tornou dependente da adoração das suas criaturas. O sistema político de Nibiru era uma monarquia hierárquica com conselho de anciãos, disputas de poder entre clãs, guerras de sucessão. Esse sistema foi transplantado para a Terra. Os reinos humanos, os impérios, as estruturas de poder que conhecemos, são espelhos do sistema de Nibiru. A distinção é fundamental. Os Anunnakis são seres físicos com tecnologia avançada. Os exilados de Capela são almas em migração. Confundir os dois é confundir o hardware com o software. Um não cria por necessidade. Não cria por solidão. Não cria para ser adorado. Um cria porque a criação é a expressão natural de uma consciência infinita. Como o sol que irradia luz não porque precisa iluminar, mas porque é sua natureza irradiar. Então o que temos, ao final deste mapa? Temos uma hierarquia cósmica onde criadores intermediários, incluindo Yahvé, são seres poderosos, mas não infinitos. Seres que criaram sistemas e ficaram presos nesses sistemas. E temos emissários enviados pela causa primária para lembrar às almas que existe algo além do Criador que as criou. O mapa está desenhado. O território, como sempre, é maior do que qualquer mapa. Até o próximo mapa.